você vai encontrar a primeira afirmação, se você quiser abrir comigo, está em Mateus capítulo 5. Ele coloca essa afirmação no verso 13. E é logo no começo, num dos discursos de Jesus mais relevantes de toda a Bíblia, que é o Sermão do Monte, começa com as bem-aventuranças. Você vai encontrar logo depois que ele termina de falar bem-aventurados sois, e o verso 12 ele fala regozijai-vos e exultai, como uma postura de quem entendeu o recado e mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo caluniado, ainda regozija, ainda se alegra, porque sabe que está no caminho certo. E ele fala assim, regozijai-vos e exultai, no verso 12. E no verso 13 ele fala, vós sois o sal da terra. Quem já ouviu? Alguma vez você já ouviu essa expressão? Vós sois o sal da terra. E ele fala, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa é a primeira, se você considerar a ordem dos evangelhos como o primeiro evangelho, não sei se foi escrito primeiramente, mas é o primeiro livro do Novo Testamento, é a primeira vez que aparece essa citação. Então aqui ele está logo após, fechando um discurso de Jesus, ou seja, alinhavando, arrematando um discurso que fala das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças nada mais são do que credenciais para aqueles que decidiram-se por Jesus e por andar segundo suas pisadas. É uma nova conduta. Jesus está dizendo coisas aqui nas bem-aventuranças que vai contra o regime do mundo, vai contra o sistema que já estava estabelecido e que vem até os nossos dias e que cada vez fica pior. Mas é um discurso que mostra credenciais e uma conduta de vida diferentemente, quase que oposta àquela praticada no mundo normal, secular. E ele arremata dizendo, vós sois o sal da terra, ou seja, se você se inscrever e aceitar essa nova conduta de vida para a sua vida e começar a praticá-la, você será o sal da terra. Porque você vai dar um sabor diferente do que os sabores que estão sendo experimentados por aí. Sal tem a ver com sabor, e esse é o discurso de Jesus com relação ao sal. Nós sabemos pela palavra que o sal tem outras características e outras importâncias. Já falaram que o sal é um bom conservador, Então quando você aplica sal, quando a palavra se refere ao sal, fala de conservar algo. É verdade, o sal é um bom conservador, mas não é essa a característica que Jesus está olhando e declarando a respeito do sal. Está dizendo, o sal tem um sabor, e se ele perder esse sabor, ele não serve para mais nada. Aí, rapidinho comigo, pula para a segunda afirmação, que está lá em Marcos. Capítulo 9. E é também depois de um discurso, ele começa a falar, se você fizer a separação aqui do caminhar de Jesus, a partir do verso 33, ele começa a falar sobre o maior no reino dos céus, ele fala sobre humildade. E ele vai ensinando a questão da humildade. E ele termina dizendo, coloca uma criança no meio dos seus discípulos, porque eles estavam perguntando pelo caminho quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus fez a pergunta, o que vocês estavam falando? Eles ficaram envergonhados, porque era para, mais ou menos como uma disputa, acho que eu vou lá, acho que é você, acho que é Pedro, acho que é João, sei lá quem que vai ser o maior, quem é que tem credencial para ser o maior no reino dos céus. Eles ficaram envergonhados de responder, e Jesus sabia disso, pegou uma criança para ilustrar aquela questão de quem é o maior, quem é aquele que vai ser considerado. Ele pega uma criança, coloca no seu colo e fala assim, você não receber uma criança, não receber a mim como essa criança, você não vai ver o reino dos céus. E ele fala de humildade então. E aí ele termina o seguinte, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, ele fala uma coisa terrível, ele fala assim, melhor lhe fora que pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E aí ele fala das questões, novamente, de conduta. E ele fala, se tua mão te fizer pecar, o que você faz com ela?
Corta, porque é preferível entrar sem uma das mãos no reino dos céus do que para as duas para o inferno. Ele fala do olho. Se o seu olho te faz pecar, o que é que você faz? Arranca, porque, mesma figura de linguagem, é melhor você ir cego de um olho para o reino do que ir com os dois para o inferno. Então, ele está falando de conduta, fala de humildade, mas ele volta a falar, você que está considerando andar comigo, ser um cidadão do reino do meu Pai, no reino dos céus, então presta atenção de como deve ser a sua conduta. E o terceiro texto, que ele fala sobre o sal, ele termina dizendo aqui, né? Perdão, eu não li sobre o sal. Ele fala, e ele fala assim, os teus olhos te faz tropeçar, arranca tal, porque vai ser lançado no fogo do inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E ele fala, porque cada um será salgado com fogo. E ele fala agora que bom é o sal, mas de novo, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Então ele fala, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, ou seja, entre vocês, a conduta de vocês tenha um sabor exclusivo, um sabor diferenciado. E em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 5 é uma outra situação. Ele fala, grandes multidões acompanhavam a Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse aquilo que nós já conhecemos, né, bastante. Se alguém venha a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí ele fala das considerações que todo homem, toda pessoa tem que fazer, se quiser seguir a Jesus. Ele compara, faça as contas, para ver se você vai dar conta de andar comigo. Porque o preço vai ser um pouco diferente do que o mundo cobra. O preço para andar comigo é um pouco diferente, custa um pouco mais para andar comigo do que andar com o mundo. E ele termina dizendo, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E novamente ele fala, o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. E aí ele fala o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvidos para ouvir? Então precisamos ouvir. E eu estava pensando nessa questão do sal. Já que ele usou um elemento muito conhecido para fazer uma analogia e comparar os seus seguidores e usou esse elemento, então eu fiquei pensando, mais do que o óbvio, tem alguma coisa em especial nessa questão do sal. E como nesses 3 lugares a citação é a mesma, fala do sabor do sal, e não fala de outras características, de outras qualidades do sal, então eu fiquei pensando o seguinte, eu sou químico de formação, então não tem jeito, toda vez que fala dessas coisas eu vou pensar um pouco de maneira química sobre o que ele está falando. É natural, é força de hábito. Assim como, eu imagino o Divanir, né, que é engenheiro civil, quando vê alguma coisa, citação na palavra aqui, construir uma torre, construir uma casa, já pensa logo na questão da engenharia. Não tem como, é normal. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, fala para mim alguma coisa a mais do que aquilo que já está declarado. E ele me fez pensar o seguinte, como é que o sal perde o sabor? Alguém imagina o sal perdendo o sabor? Não salgando? Ele nasceu para isso. Ele foi criado para isso. E ele tem um sabor que é peculiar. Nenhum outro elemento tem o sabor do sal. Eu sei. E tem outros sais, né? O sal aqui que está falando é aquele conhecido velho nosso, né? Sal de cozinha, que é formado de 2 elementos lá, tranquilinhos, né? Sódio e cloro. Juntou os 2, dá cloreto de sódio, né? É o sal que Jesus está falando aqui, é esse aí, que é o mais abundante. É o sal mais estável. Aliás, os sais, um pouquinho de química aqui, são da natureza os elementos mais estáveis. E o sal de cozinha é o único que tem esse sabor salgado. Os outros sais têm sabor meio amargo, meio ácido, mas não tem o sabor do sal e não serve para comer. Eu sei porque eu experimentei, né? Não tem jeito, pouquinho, mas fui. Coloquei na boca lá, um próximo do cloreto de sódio é o cloreto de potássio. A gente tinha no laboratório, eu falei, vou experimentar esse treco para ver se é igual ao outro. Não é amargo, é intragável, não dá para comer. E o sal é o único que tem esse sabor. Isso me levou a pensar no seguinte, de
todos os seres humanos sobre a face da terra. Os únicos que têm um sabor diferente são aqueles que andam com Jesus e o fizeram seu Senhor e Salvador, por conseguinte, nasceram de novo. Nós não vamos encontrar em nenhuma outra associação, nenhum outro grupo sobre a face da terra, nenhum outro, pode ser de etnia, não importa, nenhum ser humano tem as mesmas características e as mesmas finalidades que nós possuímos agora, depois que aceitamos a Jesus e nascemos de novo. É por isso que Jesus nos compara com o sal, porque o sabor é único, inigualável. Amém, amados? Então, a nossa vida deveria, como sal, trazer um sabor único, exclusivo e inigualável para aqueles que não têm sal. As outras comidas são boas, eu gosto de todas as comidas. Mas se você não colocar sal, como é que fica? Ruim. Eu sei que tem essa campanha aí, põe menos sal, a turma lá em casa pega no meu pé, é muito sal, porque além do sal que já está normal, eu coloco mais um pouco, porque eu gosto de bem salgado, eu gosto do sal, eu gosto tanto, que já cheguei a chupar pedrinha de sal, fiquei chupando, aquele negócio lá, é assim, Mas imagina o sal sem sabor de sal. Mas Jesus deu essa advertência, e se o sal ficar insípido, ficar sem sabor? E aí eu comecei a pensar um pouco mais, o que o senhor quer dizer com isso, ficar sem sabor? É impossível o sal ficar sem sabor, por menor que seja a quantidade de sal, se tiver sal ali, e você experimentar, você vai sentir que o danado está lá, o sabor é único. Então como é que o sal perde o sabor? Aí ele me fez pensar um pouco nos conceitos de química que eu aprendi. Só tem um jeito de o sal perder o sabor. Um jeito. Nem mistura, não faz, porque a mistura, o sal não se mistura, ele está junto lá, mas se você colocar outra coisa ali no meio dele, mas se ele estiver junto na forma de sal, ele continua salgado. Só tem um jeito do sal perder o sabor: se ele deixar de ser sal. Se ele não for mais sal. Eu falei, bom, então nós estamos bem na fita, porque o sal nunca vai deixar de ser sal. Então, se a gente não andar mais ou menos segundo as palavras do Senhor, se o evangelho para nós for um oba-oba, for mais ou menos, a gente tiver um pezinho lá, um pezinho aqui, mas eu nasci de novo. Agora, a palavra fala que aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele, e já não perco mais a salvação, então eu estou bem na fita, quer dizer, não importa se eu estiver aqui, aí entra aquela história que o César falou, se misturar, se botar junto com a pimenta, se botar junto com a areia, se botar junto, eu vou continuar sendo sal. Então, eu não preciso me preocupar. Na verdade, aí eu fui pensando um pouco mais, ainda dentro dos conceitos de química. Só tem um jeito do sal perder o sabor de sal, se ele deixar de ser sal. E só tem um jeito do sal deixar de ser sal. É quando ele, não é misturar, é quando ele, tem uma palavra em química que fala, quando ele se associa com outro elemento. Ele interage e reage com outros elementos. E aí, ele não apenas é misturado, porque misturar é você colocar sal junto com açúcar, por exemplo, sal junto com areia, mas ele está lá, ele só está atritando no outro. Mas se você tirar a areia, tirar o açúcar, o sal está lá. E se você provar o sal no meio da mistura, você vai saber que o sal está lá inteiro. Mas, se o sal se associar a um outro elemento, e essa associação, aos poucos, começar a interagir com ele, vai chegar uma hora que ele perde as suas características, ele deixa de ser sal, ele é qualquer outra coisa, e aí ele não serve para o propósito para o qual ele foi criado, que é salgar, que é dar um sabor exclusivo, que é dar um sabor único. E aí quando essa questão da associação me bateu na mente, aí eu me assustei, e vou dizer por quê. Porque vocês sabem muito mais do que eu talvez, que há um esforço super humano, além da humanidade, de fazer com que aqueles que nasceram de novo
percam as suas características de nascidos de novo e se associem a outros elementos, em que não com a santidade, em que não com a pureza, em que não com a verdade, em que não com a justiça, e se associa com outros valores. Então, existe um perigo para nós que somos sal da terra. As nossas associações, sejam elas de mente, ou até mesmo, quando se fala de corpo, eu não estou falando só aqui da questão sexual, mas tudo que envolve os sentidos, vamos dizer assim. Se a gente começar a se associar com elementos que não fazem parte daqueles que são puramente o Evangelho, nós podemos com o tempo deixar de ser sal e deixar de dar o sabor de Cristo e o sabor do Evangelho àqueles que não conhecem a Jesus, e nós nascemos para isso, amém? Ou uma vez que nós nascemos de novo, a nossa característica como ser humano, nascido de novo, criado de novo, feito agora a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, é ser como Ele é. É por isso que há uma ênfase, depois do Evangelho, mas há uma ênfase de falar, sede santos, como é santo o vosso Pai Celestial. Ou seja, mantenha a sua pureza, mantenha a sua integridade, mantenha a sua associação apenas com aquilo que te faz bem e que preserva a sua integridade e o seu sabor. Ou seja, o sabor de Cristo no meio do povo. Amém? E se a igreja, que é o sal da terra, deixar de cumprir o seu propósito, infelizmente, a palavra que está dirigida a nós é: não presta para mais nada. Eu não estou dizendo aqui de perder a salvação, mas quando eu e você deixamos de cumprir o propósito para o qual nós somos chamados em Cristo Jesus, nós não servimos para mais nada. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para cumprir o propósito daquele que nos chamou das trevas para o seu reino de luz. Todo o esforço que Deus fez para operar uma transformação, nós que não éramos sal, agora nos tornamos sal. Todo o esforço, tudo que Ele fez, de repente é jogado fora por causa de uma conduta malemar, uma conduta de associações com aquilo que não deveriam estar incorporadas na nossa vida. Nós estamos perdendo o sentido da nossa vida cristã. E como lá em Mateus ele fala, só serve para ser jogado no monturo e desprezado, pisado pelos homens, fala de desprezo, fala de não ser levado em conta, fala de não ser ouvido, não tem importância aquilo que a gente fala, porque está todo dissociado. O nosso sim nem sempre é sim, mas tem um pouco de não no meio. O nosso não nem sempre é não, tem um pouco de sim no meio. Não há absolutos. Eu vou falar uma coisa, por isso que eu volto a dizer que há um esforço tremendo aí fora para fazer com que nós percamos o sabor. A nova era é esse movimento que já vem há anos, há décadas, entrando pelo mundo afora. Ela tem como algo de valor de que nem tudo não existe absoluto. Nem todo bom é só bom e nem todo mal é só mal. Há sempre um pouco de bom no mal e há sempre um pouco de mal no bom. Ou seja, tudo é relativo. Então aquilo que você percebe é relativo, de acordo com o que eu penso. Tentando negar o absoluto do Evangelho, o absoluto da palavra de Deus, o absoluto do próprio Deus. Ah, mas não pode ser assim. Já ouviu essa expressão? Ah, mas não é tudo isso. Ah, não é bem assim. Olha, não foi bem isso que Jesus quis dizer. Essa é a tentativa de fazer com que nós, sal da terra, percamos o sabor. E se a gente se associa a esse tipo de pensamento, nós vamos deixar de ser sal. E um dia que nós quisermos levantar a mão e falar qualquer coisa, não vamos ser ouvidos, porque o que você fala é tudo relativo. Mas presta atenção, quando você afirma algo com absoluta certeza e fala: o certo é certo e o errado é errado, e você tem convicção disso, vai acontecer duas coisas. Primeiro, vão te desprezar, porque o mundo fala: não é bem, você é quadrado, você é da antiga era, lá atrás. Não é, o mundo já mudou, os conceitos mudaram, os valores são outros, a cultura é outra, o valor é outro, as coisas são outras, mas Deus continua o mesmo, amém, amados? E a sua palavra continua a mesma, e a conduta daqueles que ousaram entrar no caminho do Senhor é a mesma, não muda. Glória a Deus. Então veja, nós devemos prestar atenção, e quando veio essa palavra associação na minha mente,
Eu lembrei de muitas experiências que eu fazia no laboratório, por curiosidade, né? Vai, mistura isso com aquilo e vai ver o que dá, né? E não é só misturar por misturar, porque, volto a falar, mistura é quando você coloca dois elementos juntos, mas eles continuam íntegros na sua essência. A associação faz com que os elementos percam a sua essência e passem a ter uma outra essência. A Bianca já foi lá. Mais uma, né, para o trocador. E aí eu comecei a pensar, Senhor, então, o que pode caracterizar associações, interações e reações que eu posso ter com coisas que vão me descaracterizar como sal da terra, que me fazem perder o sabor de Cristo, que me fazem perder o sabor da essência do Evangelho para o qual eu fui chamado em Cristo Jesus. Tem muitas coisas, infelizmente, que são lançadas nas nossas vistas, lançadas nos nossos ouvidos e por consequência vão estar na nossa mente. Os olhos e os ouvidos são os elementos de entrada de muitas coisas na nossa vida. E é lá na nossa mente que elas são processadas. Há uma conduta, há uma tendência muito grande hoje, volto a dizer, de falar que nada é absoluto, tudo é relativo. Pegaram a frase de Einstein e a lei da relatividade e tentaram aplicar isso na palavra de Deus e na conduta de Deus, no caráter de Deus. E muitos cristãos, infelizmente, estão sendo levados por essa. É relativo, é aquela velha frase que eu já falei aqui, né? O nada a ver, né? Nada a ver, pastor, isso aí é coisa balela, não tem nada a ver eu fazer isso, fazer aquilo. Então eu quero dar alguns exemplos para que fique bem claro que são associações perigosas, que nós podemos estar sendo levados a tê-las, e aí podem nos levar a descaracterizar-nos como sal da terra. Ao invés de darmos um sabor exclusivo, único para a vida das pessoas, nós vamos dar qualquer outro sabor. Uma delas está associada às coisas básicas da nossa vida. Lá no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele fala sobre não andar ansioso, né, quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Porque ele fala que os gentios buscam essas coisas. Mas se você, que é a sal da terra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Até aí, tudo em ordem. O problema é que quando eu busco o que comer, busco o que vestir, busco o que beber, sem estar de acordo com o que a palavra de Deus está me dizendo, aí eu posso andar por associações que vão me levar a me descaracterizar. E a moda, amados, a moda é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ela é legal, ela pode ser uma das associações que vai nos levar a nos descaracterizar como sal da terra. Eu não sou contra você andar bem arrumado, não é isso. Não sou contra você se vestir bem, procurar ter roupas, sei lá, caras, se você pode, né, ou de marca. Não é a marca, não é, mas é o tipo de vestimenta que você coloca sobre você, que talvez te descaracterize como um sal da terra, como um cristão. Também não estou falando, nós devemos voltar naquela época em que nós vamos andar que nem uns, né, que nem dizia minha avó, né, que nem um jaculão por aí, né? Põe coisa horrível, né? Mistura, ela faz umas mistureba aí, põe umas roupas que mais deforma do que mostra, né? Mas a palavra fala que nós não devemos, e eu vou dizer uma coisa, irmãs, as irmãs me perdoem, mas muito da moda tem a ver com mulher. Porque qual é a moda do homem? Levanta os homens, pastor, vamos fazer um exercício, levanta os homens aí. Dá uma olhada. A não ser um aí com boné diferente, com, né, uma camisa com um negócio aí, mas é isso aí, ó. Calça, camisa. Se não for camisa assim, a camiseta. Se não for calça assim, a calça de moletom. Mas é isso aí. É básico. Senta os homens. Levanta as mulheres agora. Por favor.
Aqui está mais uniforme, né? Mas dá uma olhada na diversidade da coisa. A roupa, a blusa não é uma blusa só comum que nem a nossa, assim, manga comprida, manga curta, mas tem gola, tem botão na frente e bolso. Não tem. É, os negócios, põe uns trecos por cima aí, que nem a raia, vem todo de pelo, né? E outra blusa por baixo, né? A filha dela vem com o negócio tá esvoaçante, né? Tal, né? Umas vêm com umas calças que você não sabe se é calça ou se é pele, né? Mas tá lá. Né? Pode sentar, irmã. Hã? Não entendi. A Nani veio de caveira. Umas vêm de saia, né? Eu não estou dizendo que que nem, vamos, né, usar aquela coisa, não, homem não deve vestir roupa de mulher, mulher deve vestir roupa de homem, mulher de saia para distinguir dos homens. Não estou dizendo isso, amado. Não vamos interpretar mal as coisas. Mas há uma recomendação para as mulheres lá em Pedro, e fala assim, olha, não é o que os adereços, as coisas que você veste que torna você mais ou menos santa, mas toma cuidado com o que você veste. E por que eu falo para as irmãs? Porque já é sabido, já ouvimos aqui, eu vou repetir algo que vocês já sabem. Os homens pecam e são ganhos por aquilo que vê. Então, se vocês, como boas sal da terra, querem, agora sim, usando a questão de preservar a santidade de nós homens, observam como vocês se vestem. Porque isso pode ser, talvez não para você, ou para uma galera com que você ande, mas para outros pode ser perdição. No sentido da palavra mesmo, né? De começar a movimentar coisas na cabeça dos homens. E eu não estou dizendo aqui só dos moleques, não, dos mais velhos, dos velhinhos também. Pode ficar sossegado que eles também são ganhos pelos que vê. E vê bastante. Né? Então, aquilo que vocês mostram, não estou dizendo que a gente vai toda hora estar caindo em pecado. Não, não é isso. Mas tem coisas que a gente tem que desviar o olhar para não pecar. E para vocês pode estar tudo normal, porque vocês não são tocadas por essas coisas. A gente sabe disso, tem aprendido isso. As mulheres, elas não se vestem. Umas, eu sei que fazem isso de propósito. Se vestem que é para chamar a atenção do amarada mesmo. E eles olham mesmo. Né? Mas aqui eu não creio que seja assim. É uma questão de moda. Mas tomem cuidado. Porque isso pode ser uma associação que começa com algo inocente, inofensivo no começo. Mas pode levar, perdão da expressão de usar essa palavra, mas uma degeneração. E aí, se descaracterizar como sal. Eu estava lendo aqui nos comentários da minha Bíblia, que ele fala sobre o sal, com relação, o que tem a ver o sal com esses padrões todos de santidade que Jesus está colocando. O sal fala de pureza também. E na época de Jesus, acho que é assim até hoje, a maior fonte de sal para aquela região é o Mar Morto. E era, na época, né, lá atrás, quando não tinha tecnologia nenhuma, ele estava dizendo que era muito difícil você separar o sal de outras impurezas que vinha junto com o sal, areia, outros, né, outra terra, alguma coisa. Então, eles davam muito valor para o sal, porque era difícil obter sal. O sal puro, o sal incontaminado, o sal que servia para comer e não ia trazer problema para as pessoas. Eles sabiam, esse sal aqui é puro. Então eles sabiam do valor que aquele sal tinha. É a mesma analogia que Jesus faz aqui. Ele estava falando para os homens lá, para as pessoas na época, vocês sabem o quanto é difícil ter esse elemento na sua casa, o quanto custa deixá-lo puro, a exemplo do que ele foi tirado lá do mar, da areia, do mar lá, da terra. Então, assim também vocês devem se comportar, ter uma conduta de vida que revele a minha pureza e a pureza de quem vocês são agora em mim, para as pessoas que não me conhecem. Porque senão nós vamos ser como areia. Senão nós vamos nos comportar como as pessoas do mundo. E aí, não vamos nos caracterizar como o sal da terra. Volto a dizer, o sal tem sabor único. Nenhum outro elemento tem o sabor do sal. Nós também somos únicos sobre a face da terra. Amém? Ninguém tem as características, as qualidades e tem a mesma vida que nós temos. Só nós, cristãos.
aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, têm a Jesus, nós somos um povo único sobre a face da terra. É por isso que lá em 1 Pedro ele fala, vós sois propriedade peculiar. O que é peculiar? Única, né? Que só existe aquele sobre a face da terra. Mas há um perigo. A moda é uma delas. A tecnologia é outra. E nós vivemos num mundo em que a tecnologia está transbordando, você não consegue acompanhar. Mas a tecnologia pode ser uma outra maneira de nos descaracterizar como sal da terra. Eu não estou dizendo que nós devemos voltar na época das cavernas. Fazer que nem os menonitas lá, né, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo aí, que eles andam de carroça, não tem eletricidade, não tem água encanada, não tem esgoto, nada, tratamento de esgoto, eles vivem lá no meio do mato. Eu já vi uns deles lá naquela época, quando eu fui para lá, são uns bichos estranhos. As mulheres vestem com uns roupão tudo marrom, só tem uma cor, é tudo marrom, um é preto. Né? E é uns panão de saco assim, não tem enfeite, é horrível, é feio, a vestimenta feia, né? Estou dizendo que tem que ser daquele jeito, porque eles também não convencem ninguém, porque eles tornaram uns bichos grilos lá, né? Ninguém ouve eles, porque quando eles falam, só falam de coisas que ninguém entende, é um linguajar diferente. Nós estamos inseridos, e assim como o sal, para ele dar sabor, tem que estar no meio das pessoas, não tem jeito. Uma vez eu vi o pastor Jaime na Batista Livre pregar e falou uma coisa que achei interessantíssima. Ele falou assim, irmãos, vou dizer uma coisa, se você pegar um monte de sal e colocar no lugar só da salada, aquele lugar fica intragável. E o resto da salada fica insossa. Então o sal tem que se espalhar, então vocês têm que se espalhar por aí fora e dar sabor de Cristo para as pessoas. E é verdade. Se a gente ficar só aqui, vai ser um sal, vai ser um saleiro, ninguém vai aguentar a gente, porque fica só nós, e fala só entre nós, e fala só coisa nossa, e daqui a pouco estamos no linguajar que é ET, ninguém vai entender quando nós sair lá fora. Mas o sal precisa estar esparramado, mas ele tem que estar esparramado sem, no entanto, estar contaminado e associado com nada mais do que a verdade pura e simples do Evangelho, amém? Assim nós vamos dar sabor, porque senão, amados, é como a gente tem falado, né, nas nossas reuniões, tem muito ímpio, que se você olhar sem o conhecer, você vai falar, o cara tem uma conduta muito mais cristã do que muito crente, mas ele é ímpio. Então, o que difere um cristão de um ímpio? É pelo modo de vestir? Não é só modo de vestir, não é só modo de falar, mas é o próprio caráter de Cristo em nós, que nos transforma, e que nos lapida, e que nos depura, e que as pessoas falam, aqueles são diferentes. Mas eu acho que o grande medo da igreja contemporânea de ser exclusiva do Senhor, é que ela vai ser perseguida, e muita gente não quer ser perseguida. Muita gente morre de medo de, se alguém falar, e vai perseguir, porque agora eu vou perder o que eu tenho, eu vou ser lançado na cadeia, sei lá como é que é, eu não sei, tem uns traumas na cabeça dos crentes aí que passa, a gente sabe disso. Então começa a se dá jeitinho aqui, dá jeitinho ali, pega uma coisa aqui, pega uma coisa lá, para poder agradar, para ser agradável, para poder se misturar, para poder ser o legal, e para ficar no meio da turma e não ser deixado no canto. Agora não tem jeito, sal é sal, fala comigo, sal é sal. Se você nasceu de novo para ser sal, então seja o sal. Não tenha medo. Muitos vão te achar intragável, vão falar, nossa, que papo esquisito, que já vem aqueles camaradas lá que não gosta disso, não gosta daquilo, não, a gente convida para uns lugares, eles não vão, a gente fala de umas coisas, eles não querem saber, levanta uns assuntos, os caras caem fora. Não tem problema que falem. O que importa é quem nos chamou nos aprovar. E não o mundo nos aprovar. Amém? Mas pode ter certeza de uma coisa. No dia que você faltar, eles vão saber, esse lugar aqui está insosso. Por quê? Porque faltou sal. Agora, se o sal perde característica, eles não vão nem saber que nós não estamos no meio deles. Porque não temos um sabor diferente. Eu trabalhei numa empresa e não demorou muito, não estou falando isso para vanglória minha, mas foi bom para mim, aquilo me fortaleceu na época, porque eu me achava que estava mais para lá do que para cá com relação
ao meu andar com Cristo, mas depois de um certo tempo, o rapaz que trabalhava comigo falou assim: você me desculpe perguntar, não quero me meter, tal, não se ofenda, mas você é crente? Eu falei: eu sou. Eu bem que desconfiei. Falei: ixi, né, deve ser daqueles careta, aqueles bitolados, né? Mas não era. Ele percebeu: não, rapaz, você tem um jeito diferente, você trata as pessoas diferente, você conversa com a gente diferente, você vem para cá de um jeito diferente, não sei o que acontece, mas a gente percebe. Falei: mas a gente, quem só trabalha eu com você aqui, não, os motoristas também percebem, os motoristas nem ficavam lá o tempo todo. Depois eu fui para uma reunião, né, com os outros vendedores e minha superintendência, e o camarada me chamou e falou assim: chamava de Ferrari, acho que já contei aqui, se você já ouviu, muda de posição. Ele falou assim: você tem um jeito diferente, né? Eu já ouvi falar, eu conheço as suas convicções. Eu falei: ainda bem que você conhece, porque a minha convicção é essa mesmo, não vai mudar. Então eu percebi o seguinte: bom, estou cumprindo o meu papel. E não precisava ficar lá de manhã até a tarde pregando o evangelho, abrindo a palavra e falando assim: olha, mas está escrito, você está pecando, você vai para o inferno. Não, nada disso. Mas a conduta, o modo de falar, o modo de agir, eu falei assim: estou temperando a vida das pessoas. Mas se eu me importasse como outros que entraram lá, eles não iam saber que eu era crente. E o dia que descobrisse, ia me jogar pedra. Falei assim: nossa, que raio de crente que é você. Pois eles falavam isso dos outros, infelizmente, que foram antes de mim. Nossa, mas você é diferente daqueles lá, aquele lá. Nossa, tudo desse jeito. Trambiqueiro, fazendo um monte de coisa. Você percebe onde que está o sabor de Cristo? Em pequenas coisas. Então, cuidado com aquilo que você fala, como você fala. Cuidado com o que você veste, como você veste. Cuidado com aquilo que você faz e como faz. Porque, segundo a palavra, nós temos uma nuvem de pessoas e testemunhas nos observando. E não somos nós que vamos dizer se nós somos sal ou não. Eles dizem se nós somos sal ou não. E também são os mesmos que vão dizer se eles não servem para nada. São os mesmos que vão nos desprezar quando a gente se levantar para falar alguma coisa da nossa opinião. E falar assim: não vou nem te ouvir porque você... Você percebe? Estão me entendendo? Amém, amado? Não tem jeito de competir, né? Não tem jeito. Como é que eu vou competir? Todo mundo olha. Faz 300 anos que eles não vêm. Quando vem entrar de uma princesa, não imagina. Não tem como. Brincadeira. Quero só encerrar aqui, deixando isso para os irmãos e para as irmãs. Quando eu comecei a pensar nessas coisas e o Senhor me levou a refletir, e quando caiu no meu coração essa questão da associação, essa palavra que me deixou mais, assim, pensativo, é o que tem que parar na nossa cabeça hoje para pensar: com o que eu estou me associando? E que pode, aparentemente, fazer bem a mim, mas com o tempo vai me descaracterizar como sal da terra, como luz no mundo, como cristão verdadeiro que eu fui chamado para ser em Cristo Jesus. Será que a minha maneira de pensar não me descaracteriza? Porque, mas não sei, como é que você sabe que eu estou pensando? Amado, a boca fala do que o coração está cheio, não é o que diz a palavra? Então, aquilo que você pensa, uma hora vai escapar pelos seus lábios, na forma de palavras, na forma de ideias que você colocou. E aí as pessoas vão começar a perceber: é sal e não conhece esse sabor, não. Então, tudo que você for fazer, parece que dá trabalho, e às vezes dá mesmo. Mas pensa o seguinte: o que é que o Senhor Jesus faria, falaria e pensaria se estivesse aqui, se fosse Ele? Nós vivemos numa época em que nós queremos as coisas muito rápido, né? Já falamos aqui o fast food já foi, né? Agora é tecnologia rápida, né? Informação rápida, clicou, apareceu, né? Mas isso também pode nos descaracterizar, porque um bom cristão, ele não faz nada, não fala nada e não pensa nada sem antes consultar o seu Senhor para ver se está de acordo com os pensamentos e com a característica do seu Senhor. Isso dá trabalho, porque às vezes nós estamos querendo resolver uma coisa agora e a situação está nos apertando e nós queremos tomar decisão agora.
Mas às vezes é melhor você adiar uma decisão, e quando tomá-la bem feito, bem certo, do que você depois ser reprovado. Eu falo por experiência, já fiz muito dessa, já quebrei a cara muitas vezes. Hoje eu aprendi, estou aprendendo, né? Tem coisa que ainda dá uma deslizada, na hora que via já fez, depois é que eu vou perguntar para o Senhor, e agora? Ele fala assim, agora já foi, agora você arca as consequências. Se você tivesse perguntado para mim antes e aguardado a minha resposta, você não estaria passando por isso, mas agora, cabe a você, né, dar um jeito na situação. Então essas coisas é que com o tempo vão nos minando, vão nos influenciando. E já falei aqui, volto a dizer, o diabo não está interessado no que você tem, ele está interessado no que você é. E se ele vai fazer de tudo para mudar o que você é, e ele começa, assim como o sal só tem um jeito de não salgar, é ele deixando de ser sal, também só tem um jeito do diabo conseguir mudar a sua vida, se ele ganhar a tua mente. Porque é na sua mente, na minha mente, que as coisas são processadas. Mesmo aquele que tem pavio curto, aquele que é explosivo, que nem bem pensou, já está fazendo, ele pensa antes, por alguns segundos, mas ele pensa no que ele vai fazer. E quando Satanás ganha a nossa mente, ele começa a nos descaracterizar. Porque esse é o alvo dele na nossa vida. Então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com as ideias que lançam na sua mente, especialmente para os mais novos. Os mais velhos já estão mais, meio caduquinho, é até meio teimoso, a gente vai ficando velho e é difícil mudar de ideia, a coisa está lá, envelhece a ideia que nem envelhece o cérebro, e fica lá, mas ainda é uma certa proteção nossa, mas os mais novos, nessa agitação toda, nesse burburinho todo, acaba aceitando um monte de ideia, então filtra bem a sua ideia, filtra bem o que passa no seu pensamento, não aceite tudo o que vem de bate pronto para você, pondera, aí você estará sendo sal, verdadeiramente, dessa terra, amém? E quando você abrir os seus lábios, quando você fizer alguma coisa, as pessoas vão saber, opa, eles são diferentes. Muitos vão desprezar, infelizmente, mas graças a Deus, muitos vão nos dar ouvido e vão querer saber quem nós somos e o que nós temos, porque eles estão buscando exatamente isso, amém? O mundo está buscando um sabor diferente, o mundo está buscando um sabor puro, o mundo não quer mais saber de coisas misturadas, estão cansadas disso, e é o que as outras religiões, as outras seitas e tudo mais estão oferecendo para eles, e no final das contas, se alguém não se levantar para falar, é assim, esse é o caminho, aqui é que você alcança seu propósito na vida, eles vão se perder. Mas para eu e você termos essa convicção, nós temos que ser sal da terra. E a palavra fala que o sal certamente é bom. Amém? Então é bom que eu e você estejamos sobre essa terra. Porque nós vamos temperá-la com o sabor de Cristo. Glória a Deus, amados. Vamos levantar, vamos colocar de pé, vamos orar. Então, um conselho prático para esses dias. Primeiro, quando você for até o Senhor, pergunte a Ele, Senhor, como é que eu estou nessa questão do sal aí, Como é que está o meu sabor? E Ele vai te dizer. Ele não te engana. E se você descobrir que muitas coisas que você pensa, faz e fala são associações com coisas que não condizem com a palavra de Deus, peça perdão e lança fora. E se você não está conseguindo fazer isso, o Senhor é excelente para te ajudar através do seu Santo Espírito. Ele vai te conduzir, e talvez o processo seja um pouco custoso e demorado, mas vale a pena passar pelo cadinho de Deus para Ele nos depurar, como o ourives faz com o ouro quando ele quer uma peça de ouro puro. Ele não dá trela para a reclamação do ouro, ele mete fogo mesmo até derreter, até separar as impurezas. Deus talvez precise fazer isso, mas deixa Ele fazer, porque quando no final do processo
Ele vai te levantar e vai te expor, falar assim: opa, esse é o meu filho, a minha filha, em quem eu tenho meu deleite, em quem eu me comprazo. Amém? E aí Ele vai poder nos usar, a mim e a você, para temperar a vida de muitas pessoas que estão perdidas nesse mundo. Então procure saber do Senhor. Olha, Deus é a melhor fonte para consulta. Às vezes a gente pede para outras pessoas nos avaliarem, falar: como é que eu estou? E aí a resposta não seja talvez a mais correta, porque ele é tão cheio de defeito como você. Mas se avalie à luz da palavra e pelo crivo do Espírito Santo. E nessas questões práticas de moda, de comida, de bebida, de coisas da vida, Deus tem sempre um caminho para nós. Às vezes eu não preciso ter tudo o que eu quero, ou às vezes eu preciso ter mais coisas do que eu tenho, porque são necessárias. É Deus que vai falar isso, não sou eu, nem você. Então busque o Senhor. E se Ele apontar na nossa vida, na sua vida, coisas que precisam ser mudadas, mude. Porque você é sal da terra. Amém? Você foi chamado para trazer um tempero diferente para esse mundo tão caótico e tão sem referências. O mundo está perdendo referências. É tudo muito misturado, tudo muito bagunçado. Coisas que até há tempo atrás eram um absurdo, hoje já não é mais. Mas Deus continua absoluto naquilo que Ele é e naquilo que Ele declarou a nosso respeito. Amém? Ele não mudou e não vai mudar. Então feche teus olhos.